Olá, amigos. Bom dia, pesquisadores, historiadores e todos aqueles que labutam na área da pesquisa. Hoje, mais uma vez, estou aqui para conversar com vocês a respeito de testamentos. Nós sabemos muito bem que era uma prática muito usual desde o século XVI, XVII e até o XIX, as pessoas com maior posse ou um pouco menos de posse fazerem seus testamentos, seja eles por motivos de ordem financeira, por ordem de questões sociais e principalmente por questões religiosas, ou seja, tentar salvar sua alma e que ela fosse para o céu. E com isso, o testador ele fazia suas últimas recomendações para os santos, para a corte celestial, os santos de sua confiança, e na medida em que ele fazia esse testamento, ele ia discorrendo sobre uma série de coisas da sua própria vida naquele determinado momento da sua vida. Então ele elencava algumas informações que vocês já conhecem muito bem, que é filiação, com quem foi casado, muitas das vezes os filhos que deixou, né? Então, o testamento, ele no seu início, ele tem um padrão, inclusive. Ele difere um pouco dos mais antigos, mas ele geralmente tem um padrão. E essas informações são ricas tanto para a história quanto para a genealogia, né? Ou para outras áreas afins. E a partir do momento em que se fazia o testamento, uma das coisas também principais que o testador elencava era quem seriam seus testamenteiros. Eles escolhiam 3 para serem seus testamenteiros. O primeiro, o segundo e o terceiro. Na verdade, o primeiro é que se responsabilizava se o primeiro abdicasse de ser o testamenteiro, o segundo seria o terceiro, e consequentemente poderia ter mais, caso os 3 que ele indicou, o juiz indicaria um outro testador para acompanhar o cumprimento de tudo aquilo que o testador solicitou em seu testamento. Isso que acontecia pós-morte, né? Muitos desses processos demoravam muito para serem cumpridos, dependendo do que se pedia, né? Muitas das vezes se pedia 100 missas, 50 missas. Então, isso eram coisas demoradas. E se tinha que pagar, tinha que primeiro se processar o inventário, e no inventário isso teria que entrar também, pagamento das custas do testamento, a terça parte do testamento, que são os legados que o testador também fazia no seu testamento, para, para amigos, mas principalmente para familiares, sobrinhos, tios. Quando não se eram, a pessoa não era casada, ele poderia destinar da forma como ele quisesse, para os parentes mais próximos, geralmente para os parentes mais próximos, consanguíneos, para compadres, comadres, assim também como até mesmo para escravos, escravos alforriados que continuavam na fazenda. Esses legados eram em forma de dinheiro, em forma de bens. Tudo isso constava desse instrumento. E muitas das vezes também declarava até filiações, filhos, que reconheciam filhos
fora do casamento, ou filhos que teve depois, após o casamento. Enfim, uma série de gama de informações interessantes, que não são nenhuma novidade para quem está acostumado a lidar com esse tipo de documentação. E agora, entrando exatamente no que eu gostaria de colocar, para dar uma dica para vocês, existe no Arquivo Público do Estado de São Paulo um fundo denominado Juízo dos Resíduos de São Paulo, que abrange o período de 1653 a 1857. E tem várias cidades. O que eram esses juízos dos resíduos? São processos referentes à prestação de contas dos testamentos. Muitas das vezes, a gente não sabe o motivo pelo qual foi parar no Arquivo Público do Estado de São Paulo, porque muitas vezes você tem o testamento, a prestação de contas do testamento no próprio inventário, muitas das vezes, ou em processo separado na cidade onde a pessoa viveu. Nesses casos, talvez por questões de demora, por questões de demandas de quaisquer ordem, eles acabavam parando nesse juízo dos resíduos. É um fundo que foi desmembrado, foi classificado e foi digitalizado pelo Arquivo do Estado. Acho que algumas pessoas já devem ter acessado esse fundo documental que está disponível no próprio site do Arquivo do Estado de São Paulo. E para o Vale do Paraíba, especificamente, temos outras cidades também do Oeste Paulista, algumas cidades, e algumas cidades também do litoral, mas especificamente para o Vale do Paraíba, e com várias datas desse período que eu citei, e até mesmo testamentos que você não encontra na cidade de origem, você acaba encontrando nesse juízo de resíduos. O caso que aconteceu com a minha amiga Iracema de Andrade, na qual encontrei o testamento da Isabel da Silva Leme, que foi casada com o Pedro de Almeida Leal, que é considerado como um dos troncos principais das famílias mais tradicionais de Bananal. Esse processo originalmente ele é de Lorena, e eu pude encontrar e até enviei a elas. E a ideia de se falar desse juízo de resíduos veio a partir dessa conversa que tive com ela ontem. Então, voltando às cidades que nós temos do Vale do Paraíba. Nós temos Areias que corresponde também a Bananal, Cunha, Guaratinguetá, Jacareí, Lorena, Mogi das Cruzes, Pindamonhangaba, São Luís do Paraitinga, Taubaté e Ubatuba. Então, basta acessar o site do Arquivo do Estado, na parte de acervo digitalizado, e lá você clica e vai aparecer uma parte que tem pesquisa. E ali você coloca Juízo dos Resíduos de São Paulo, ou só apenas Juízo dos Resíduos, que vai aparecer. Eles vão pedir para que você faça um cadastro, né, de e-mail e senha, para que vocês possam consultar esse acervo digitalizado. O número de processos varia de cidade para cidade. Guaratinguetá tem bastante. Lorena tem alguns. Assim, varia muito o número de processos. E tem processos que mais remontam, por exemplo, Guaratinguetá é apenas século XVIII. Né? Cidades, por exemplo, das cidades históricas,
já é século XIX praticamente, finais do século XVIII, que você acha. Não são todos que talvez você procure que você vai achar lá, mas é interessante que você procure também nesse acervo que é espetacular. Então ele traz toda a prestação de contas e anexo vem o testamento da pessoa. E isso que é importante também. E o testador prestando as contas de pagamento de missas, pagamentos de dívidas, de uma outra série de coisas, dos funerais, pagamento de velas, de tudo que você possa imaginar que envolva a questão da morte do sujeito, né? Do último desejo do sujeito, né? Que fez o testamento. Depois você tem também a aprovação, né? Então, são documentos que provam que o testador cumpriu todas as promessas que ele fez. Então, se você não tem na sua cidade um determinado testamento, pode ser que você encontre esse testamento nesse corpo documental, nesse fundo chamado Juízo dos Resíduos de São Paulo, que está todo digitalizado. Então, vai aí mais uma dica para vocês de pesquisar esses testamentos que não estão na cidade, mas estão no Arquivo Público do Estado de São Paulo e foram digitalizados, né? E depois a gente volta com mais assim outras informações a respeito de dicas de locais de procura de documentos que você pode acessar e ter as informações que está buscando. Bom, obrigado e até a próxima vez.